Seja muito bem-vindo, esse é o programa Você Sabia? E aqui nesse programa eu mostro tudo que o instalador precisa saber para verdadeiramente viver de segurança eletrônica. Eu mostro que é preciso ir além dos conhecimentos técnicos, conhecimentos de instalação, que para realmente viver de segurança eletrônica você vai precisar saber aí de financeiro, de vendas, de apresentação de propostas, de gestão de equipe. E sobre isso, sobre esse assunto hoje, vou direcionar o conteúdo mais para a área de projetos, mais para a área de soluções, né? Onde eu vou falar nesse vídeo aqui sobre CFTV urbano, sobre formas de fazer um projeto, formas de vender um projeto de CFTV urbano. Essa é uma aula que foi dada em 2020, mas é um conteúdo muito rico que eu decidi editar ela, deixar ela só o conteúdo mesmo, tirando toda a parte de comentário, de leitura de comentário em chat e tudo mais, e deixo aqui só o filé mesmo dessa aula para que você possa se beneficiar e possa aproveitar ao máximo aí desse conteúdo. Então ela fica reduzida e acaba ficando melhor aí também, tá? Antes de mais nada, antes do conteúdo mesmo, já te peço aí para se inscrever no canal, já ativar o sininho para você receber as notificações de todos os conteúdos que nós criarmos por aqui e deixe teu like, que eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai te ajudar de alguma forma. Também te peço que compartilhe esse conteúdo aí com algum amigo, algum outro profissional da área de segurança eletrônica que você entenda que possa se beneficiar desse assunto também. Beleza? Então, sem mais delongas, vou te deixar aí com essa aula, com o filé dessa aula sobre CFTV urbano. Tendo alguma dúvida, alguma dificuldade, deixa um comentário aqui no vídeo que eu com certeza responderei na medida do possível. Beleza? Nos vemos em breve e fica aí então com essa aula sobre CFTV urbano. Hoje, se a gente for pensar numa solução de CFTV urbano, a gente tem N variações. Tem muita coisa que a gente pode fazer, muitos formatos diferentes. E muitas vezes, o que é melhor ou o que é pior, a situação lá no cliente é que vai dizer. Mas eu tenho uma forma que eu utilizo sempre quando eu estou pensando em projetos, projetos de CFTV, né? Eu sempre tento pensar numa forma de dividir esse sistema que eu acho que fica didático e fica fácil passar e que a pessoa consiga entender e conseguir bolar isso daí. Por que eu digo isso daí? Eu divido os meus projetos desse padrão em 3 partes. A primeira parte de um projeto de CFTV urbano eu considero que é a parte de transmissão. O que eu quero dizer com a parte de transmissão? Você tem a câmera lá na ponta. E essa câmera, você pode ter vários formatos para se usar. Então, tu pode usar ali uma câmera IP, tu pode usar uma câmera analógica, ou dependendo da situação, tu pode usar várias câmeras IP ligadas num DVR, ou várias câmeras analógicas ligadas num DVR, e assim por diante. Então, ali onde você vai gerar a imagem e vai transmitir para depois o restante do sistema, o restante dos usuários. Então, essa parte aqui, a gente tem que conceituar ela ou pensar ela como no setor de transmissão. Então, vamos pensar o seguinte. Tudo que é câmera, a gente vai pensar como a transmissão. E aí você vai decidir se vai colocar uma câmera IP, se vai colocar uma câmera analógica, se vai ser uma câmera com LPR, se vai ser uma câmera com reconhecimento facial. Enfim, o que você vai colocar lá na ponta está tudo dentro do setor de transmissão. Beleza? Avançando, vou para o outro lado do projeto, que vai ser o receptor. Esse receptor, ele pode ter vários formatos diferentes. Então, ele pode ser um NVR que está instalado num outro local, pode ser um DVR instalado num outro local, pode ser um servidor com software, um VMS, um TheGuard, um Isis, um GeForce, ou o que for, né? Então, um servidor. Esse servidor pode estar dentro de uma central de monitoramento, ou ser a central de monitoramento, né? Esse receptor. Ou mesmo a gente pode considerar o celular lá do cliente como receptor, que a imagem vai sair lá da câmera e vai chegar até no ponto final. Esse ponto final, então, pode ser lá uma central de monitoramento, ou pode ser simplesmente um equipamento e depois
na sequência o celular do cliente, o equipamento que o cliente vai utilizar para receber essa imagem. Então assim, ó, essas duas etapas, então a gente está pegando a etapa inicial e a etapa final. Qualquer projeto de CFTV que a gente for pensar, a gente sempre vai ter essas duas etapas. E entre elas a gente precisa ter um meio de conexão ou um meio de comunicação. É o que vai fazer a conexão entre o transmissor e entre o receptor. Então, esse meio também pode variar. Então, esse meio pode ser um cabo de fibra, por exemplo, interligando uma câmera IP com NVR. Pode ser um cabo coaxial, ligando uma câmera analógica com DVR. Ou mesmo, pode ser uma fibra com conversores ligando uma analógica no DVR, no NVR ou no DVR. Pode ser wireless, isso daqui a gente não pode entender como um meio físico apenas, né? É um meio de comunicação. Então, esse meio de comunicação pode ser wireless, então eu posso ter uma antena entre o sinal de transmissão e a recepção. Pode ser via internet, então eu posso ter a câmera ligada direto na internet, uma câmera IP ligada direto na internet e levando a imagem até outro local, e lá eu já vou tirar direto da internet. Pode ser um cabo UTP, então tenho ali uma câmera ligada direto com o cabo UTP entre câmera e DVR ou câmera e NVR, enfim, o que for. Então, esse meio de comunicação também vai ser variável. Então, entendem aqui que a gente acaba tendo várias variáveis para um projeto desse. Então, eu posso ter várias opções na transmissão, várias opções de meio de comunicação e várias opções de receptor. Então, isso daqui acaba matematicamente formando N opções. Quando a gente for falar de um projeto, muitas variáveis vão influenciar numa situação dessa. E num urbano, né, num CFTV urbano principalmente, a gente vai ter muitas variáveis. Porque eu posso usar todos os tipos de câmera, eu posso utilizar vários meios de comunicação, né, que eu já citei aqui. Posso receber isso aí numa central de monitoramento, num DVR instalado no local, no NVR. Assim, tudo isso daí vai depender da topologia ou vai depender de como é a instalação lá do teu cliente. E, para mim, o que vai fazer eu decidir por uma coisa ou outra? Eu não vou falar aqui de solução de câmera. Tal câmera 2 megapixels para pegar tal coisa, 4 megapixels, LPR. Eu não vou falar disso daí porque é o seguinte, isso daí é a tua solução que vai dizer. A ideia aqui é a gente falar sobre o projeto em si, como fazer ele funcionar. Agora, se a câmera eu vou pegar uma placa de carro em movimento, ou vou pegar uma placa de um carro a 40 por hora, ou de um carro a 120 por hora, à noite ou durante o dia, quero ver rosto, não quero. Isso daí a câmera vai decidir. Você vai definir uma câmera que faça isso. Mas independente da câmera que vai fazer isso, você vai decidir a câmera e depois você vai decidir o meio e depois você vai decidir como você vai receber ele. E todas essas variáveis entre câmera, meio de comunicação e receptor, o fator número 1 vai ser a distância entre os equipamentos. A distância e a forma de eu interligar eles. Então, assim, vai depender muito. O porquê que eu digo isso daí? Eu já fiz instalações onde coloquei um equipamento, um DVR num local e tinham várias câmeras próximas. Isso era um bairro. Então, tinha uma câmera a 40 metros virado para um lado, a 30 metros virado para o outro e tal. Mas eu estava numa distância onde eu conseguia chegar ou com um cabo coaxial ou com um cabo de rede, onde eu nem precisava ir para uma fibra, onde eu nem precisava ir para um wireless, onde era meio sem lógica eu ir para a internet para fazer a conexão. Então, essa distância entre os equipamentos vai ser muito importante para tu analisar também.
E não só a distância, também a infraestrutura. Por quê? A partir do momento que eu tiver que passar num poste, por exemplo, da empresa de distribuição de energia elétrica, né? Cada estado e cada cidade tem o seu, já muda tudo de figura. Porque eu não consigo passar alimentação junto lá, eu não posso passar alimentação, mesmo com projeto específico eu não posso. Tem que ter algumas regras um pouco diferentes, tem que se montar um projeto e tudo mais. Enfim, muda um pouco de figura. Agora, eu tenho aqui uma distância onde eu consigo levar uma tubulação pelo chão, faço um POE e chego lá na câmera. Beleza. Então, a infraestrutura que eu vou fazer vai também determinar o que eu vou utilizar. Se eu vou utilizar uma câmera analógica, se eu vou utilizar uma câmera IP, se eu vou utilizar fibra, UTP ou o que for. Então, tendo isso em mente, que a gente pode ter várias possibilidades, a partir do momento que a gente tem essa noção, a gente acaba tendo várias opções de câmera, várias opções de meio de comunicação e várias opções de recepção. Então agora eu vou passar para vocês algumas das soluções que eu já implantei e vou passar quais eu entendo que são os prós dessas soluções e quais eu entendo que são os contras. Porque todas as soluções, eu não conheço nenhuma que ela é 100% ruim ou 100% boa. Sempre você vai ter algum detalhezinho ali que vai poder fazer a diferença. Então, dependendo da distância, uma solução vai ser melhor, dependendo do custo vai ser outra, dependendo da infraestrutura que tu tem vai ser outra. Então, aqui eu vou passar alguns formatos, algumas soluções que eu já implantei e com essa minha ideia do que eu entendo que é vantagem e desvantagem em cada tipo desses sistemas. Inicialmente, eu vou começar com, que eu vou dizer assim, que talvez seja o mais básico de todos. Implantei já o projeto dessa forma, como que ele funcionava. Nós tínhamos vários locais para monitorar dentro de uma associação de moradores, era uma área bem grande, onde morro, então era totalmente acidentado, e aí a gente já começa a ligar os pontos, né? Era muito morro e totalmente acidentado. Eu já começo a ter uma dificuldade com o wireless, porque o wireless é o ideal, eu ter visada. Então eu já elimino um dos meios da minha forma de fazer conexão. Fibra. Fibra eu teria que cabear, era uma estrutura muito grande, a gente até chegou a cotar, mas o custo para eu fazer cabeamento de fibra era muito grande, não dava. Então, as duas conexões ideais de IP, vamos dizer assim, que era eu conectar via rádio ou via fibra, eu já eliminei. Pela questão de topografia mesmo, né? Um terreno muito acidentado, morro, então não tinha como ter visada, era bem complicado mesmo, mato e tudo mais. E o outro fibra eu teria que cabear, era uma distância muito grande, ia ser um custo inviável para aquele tamanho de projeto. E a gente acabou optando por uma solução que eu confesso que eu entendo que não é a das melhores, mas foi o que atendeu o cliente e o que atende até hoje. Esse projeto está instalado até hoje lá. Então, o que a gente fez? A gente tinha vários pontos para monitorar dentro dessa associação e acabamos decidindo por colocar DVRs, não é NVR, é DVR, em diversos pontos separados. Então, tenho um DVR num ponto, um DVR no outro, um DVR no outro, um DVR no outro. São 6 pontos ao total. Então, são 6 DVRs espalhados pela associação e em cada DVR eu tinha 3 câmeras ligadas. Então, tem um DVR, 3 câmeras ligadas nele. Porque essas câmeras elas estavam todas a 10 metros no máximo da posição do DVR. Então, uma câmera virada para um lado, uma para o outro, uma pegando uma geral. Então, o posicionamento delas ali permitia que eu chegasse todas elas no único DVR. Então, assim foi feito. Então, 3 câmeras com DVR aqui, 3 câmeras com DVR lá, 3 câmeras com DVR, e assim foi. Então, todas elas interligadas. Por quê? Deixa eu pegar um desenho aqui. Porque, voltando a falar da importância de eu ter uma ideia da distância. Porque a minha distância entre câmeras era pequena, então eu tinha uma distância aqui
razoavelmente pequena entre elas, acho que a mais longe, não minto, teve uma que chegou perto de uns 70 metros. Mas a maioria era ali 10, 15 metros entre uns pontos que eu conseguia interligar, que eu conseguia consolidar. Então a gente decidiu por colocar DVR em cada local e esse DVR na internet. Nós tivemos que colocar uma internet em cada um desses DVRs. Por quê? Porque a interligação com fibra ia ficar inviável, interligação com rádio ia ficar inviável e eu precisava receber, nesse projeto aqui, eu precisava receber essas imagens numa central de monitoramento. Então eu fazia tudo isso passando pela internet e chegando lá na central. Foi uma solução, está funcionando até hoje, porém tem seus prós e seus contras. E aí eu já vou falar dos prós e contras deles. Então, qual que é a vantagem de eu ter um sistema instalado desse daí? Então, primeiro, redução de infraestrutura, redução de infra. Então, eu posso considerar isso como sendo uma vantagem, porque eu não precisei usar poste externo, não precisei passar cabo em poste, não precisei fazer nada disso daí. Então, foi simplesmente usar um local, e aí nesse caso, como era uma associação, foram casas de moradores que foram pré-definidos antes, com base na posição que a gente precisava. Então decidimos qual que era a melhor casa, e aí íamos lá, verificávamos se o cliente aceitava ou não, e aí íamos para outra e tudo mais. Então assim, 6 casas, cada casa com DVR, cada casa com um link de internet específico, e esse link não era o link do morador, isso eu vou falar mais lá na frente também, era um link exclusivo para o sistema de CFTV, porque a gente poderia ter uma quantidade maior de acesso e tudo mais, eu não queria correr alguns riscos que eu já havia sofrido em outros projetos. Então, uma primeira vantagem daqui é uma redução de infra e um custo razoavelmente, eu vou botar aqui baixo, tá? Mas entendam como razoavelmente baixo, porque a infraestrutura numa situação dessa acaba encarecendo bastante, né? Então a gente acabou conseguindo uma instalação razoavelmente grande com custo razoavelmente baixo se comparado com outros projetos com a mesma quantidade de câmera, com a mesma quantidade de acesso, tá? Desvantagem. Link de internet, então link nos pontos, deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil, aumentar aqui, aí, fica menor. Então link nos pontos, isso foi uma baita desvantagem, porque imagina, contratar 6 links, no caso ali como a resolução não era tão alta, eram só 3 câmeras, a gente conseguiu um link de ADSL mesmo, que já dava o upload que a gente precisava. Mas é um saco. São 6 links de internet para dar problema. São 6 instalações diferentes. Então, a própria contratação dos links foi problemática. Porque imagina o seguinte, eu precisei contratar 6 links, os links tinham que sair em nome da associação, que era um CNPJ. A operadora que estava fornecendo os links lá, que ficou o ideal com preço e tudo mais, ela tinha uma restrição com vender mais de, acho que era 3 assinaturas para o mesmo CNPJ, ou 2 para o mesmo CNPJ. Então, cara, teve que ir para o jurídico deles, o jurídico teve que analisar. Foi, sim, um estresse gigante para conseguir botar para rodar. Depois que botou para rodar, 100%, e tem alguns outros probleminhas que eu vou falar mais lá para frente, que é um problema geral, mas assim, deu um pouco de trabalho essa parte do link. Se eu for falar o que mais me estressou nessa instalação, foi link de internet. Então, consegui esse link em todos os pontos. Quem já fez contratação de internet sabe que muitas vezes tu pega num bairro, aqui nessa rua tem, porque tem um espaço lá na caixa, mas 2 quadras para frente já não tem. Então, a operadora tinha que ter link em todos os pontos, e conseguir fazer essa contratação em todos os pontos, com o mesmo CNPJ, parará. Então, isso daí realmente foi um saco. E outro ponto chato disso daí é o local dos equipamentos. Mesma situação.
Pô, são 6 locais para colocar equipamentos. Então, onde que eu vou colocar? Vou colocar dentro da residência do morador. Pô, mas eu tenho que proteger esse equipamento. Ele não pode estar ali à disposição. Então, eu tenho que colocar ele num lugar um pouco mais escondido, que não atrapalhe também o cliente, mas que eu consiga acessar o equipamento. Então, assim, tudo isso acaba gerando N fatores que aí, até o final dessa live, tu vai conseguir ponderar aqui o que são os prós e o que são os contras nesse caso. Outra topologia, outra forma de implantar seria a gente fazer a interligação de fibra, né? Então a gente interligar, conectar fisicamente as câmeras ao DVR ou ao NVR. Então já implantei sistema desse daqui também. Extremamente funcional, vou dizer que eu acho que foi, dentre todos, eu acho que foi o que mais me deu segurança, o que mais está rodando, o que menos incomodou. Só que tem alguns poréns, como todos eles, tem um lado bom e um lado ruim. Eu acho que a gente não precisa ficar divagando muito aqui sobre isso daqui, porque a instalação é simples. Tenho várias câmeras instaladas em um ambiente, né, em um bairro, em uma associação, em uma cidade, e todas essas câmeras estão interligadas via um laço de fibra com meu NVR. E aí depois, o que eu vou fazer com esse NVR para frente, aí é outra história. Eu posso pegar dali do NVR e jogar para uma central de monitoramento, ou dali os moradores acessarem o NVR, ou dali jogar para uma internet, e aí os moradores acessarem lá na internet, num serviço de nuvem, alguma coisa assim. E eu também vou falar depois na frente sobre a questão de nuvem sem NVR. Então, fibra mais NVR. Vantagens e desvantagens para a gente ter a comparação. Primeira vantagem que eu vejo seria a qualidade que eu digo aqui. Não é a qualidade de imagem, né? Porque a qualidade de imagem também vai ter com uma câmera analógica. Mas assim, a possibilidade de eu ampliar o sistema, a possibilidade de eu ter mais soluções ligadas em cima dessa fibra. Então, daqui a pouco eu vou ter câmera de 4 MB, 5 MB, 8, 4K, 8K, vai aumentando e essa fibra provavelmente vai conseguir me aumentar, vai conseguir me atender por bastante tempo. Então, a qualidade da instalação já é um grande diferencial. Outro ponto. Chega para um cliente e fala o seguinte: eu vou passar um cabo coaxial aqui, eu vou passar um cabo de rede, eu vou transmitir o teu sinal via wireless, via antena. E fala assim: eu vou colocar uma fibra no teu sistema. Só o fato de tu falar essa palavrinha fibra, o cliente já brilha os olhinhos, já fala: meu, que legal, os caras vão colocar fibra. Por quê? Porque é uma tecnologia que chama muito atenção, é uma tecnologia que a gente sabe, ou a gente acha que sabe, né, que ela vai poder evoluir muito, porque eu acho que ela vai evoluir mais do que a gente consegue imaginar, por isso que eu digo que a gente acha que sabe. E para o cliente isso também faz um grande diferencial, ele saber que está se instalando um sistema com fibra, um sistema moderno que vai conseguir atender por um bom tempo. Uma das vantagens, então, qualidade nesse sentido aqui, tá? Uma outra vantagem, a instalação, a isolação óptica. Por quê? Como a fibra ela é óptica, ela não é metálica, eu acabo tendo uma isolação entre todos os equipamentos. Por que isso é bom? Quando eu estou numa instalação num bairro, quando eu estou numa instalação numa rua, alguma coisa assim, o meu cabo metálico, se a gente não tiver todos os cuidados com aterramento e tudo mais, que a gente não precisa entrar nisso daqui, porque aí vai longe o assunto, mas independente disso, ele está suscetível a se tornar um para-raio. Ele é uma antena. A partir do momento que você esticou um cabo metálico, ele virou uma antena, e uma antena tem a tendência aí de atrair ou de ser um ponto de descida de qualquer faiscamento elétrico. Com a fibra eu já não tenho isso daí. Então com a fibra eu vou ter uma isolação entre todos os equipamentos. Caiu um raio lá naquela câmera que está lá a 2 km.
o raio vai cair lá, vai queimar tudo e acabou, vai ficar ali. Agora, se eu tenho cabo metálico instalado, a tendência é disso dali um faiscamento ir ali, ele se espalhar pela rede toda e estourar tudo. Então, quando a gente pensa num sistema instalado no tempo, a fibra ela ainda tem mais essa vantagem, porque ela acaba se tornando um isolador do sistema, né? Não é que não preciso, mas vou colocar equipamento, eu não vou colocar, vou colocar aterramento, eu não vou. A fibra ela já automaticamente elimina tudo isso daí. Claro que mesmo assim você vai ter que tomar todos os seus cuidados com aterramento e tudo mais, mas a fibra ela já isola. E eu considero isso daí como uma grande vantagem desse sistema. Outra vantagem aqui, eu consigo fazer um anel redundante. Então, o que eu consigo fazer aqui? Consigo colocar a fibra saindo do meu DVR, indo no ponto 1, indo no ponto 2, indo no ponto 3, indo no ponto 4, e no final chegando no meu DVR. Então, eu consigo fazer um anel de conexão. E com esse anel de conexão, eu acabo tornando esse sistema redundante nessa conexão. Por quê? Estourou o anel em um ponto, a conexão ela vai estar rodando por outro ponto. Estourou lá no outro ponto, ela vai ter um outro caminho. Então, assim, tu sempre vai ter um segundo caminho de conexão para manter o teu sistema rodando. Com a fibra eu consigo fazer isso daí de forma muito fácil. Não preciso de grande coisa para fazer isso daí. É muito tranquilo. Outra coisa que me veio agora à mente, deixa eu até diminuir aqui para conseguir colocar, é agregar internet. Por exemplo, um desses projetos que nós instalamos era uma região de alto padrão, residências de alto padrão, porém as operadoras normais de internet, telefonia, tinham planos horríveis para aquela região. E aí, nesse projeto lá da região, o que a gente definiu? Eu fiz uma parceria com uma empresa de internet local, né, uma empresa menor, onde ela fez todo o cabeamento de infraestrutura, fez todo o cabeamento de fibra para atender o meu sistema de CFTV. Eu paguei uma parte dos custos do equipamento, na verdade eu paguei o cabo e a mão de obra foi ele que passou, e a infraestrutura já ficou toda pronta para posteriormente eles conseguirem botar um link deles ali e vender para os moradores. Então isso já foi mais uma vantagem, ou foi mais um atrativo para os clientes, porque assim, vocês vão estar com um sistema de fibra cabeado, foram deixadas fibras reservas, né? Não foi passado cabo com uma fibra, foram passados cabos multifibra lá para já ficar algumas reservas, e já ficou isso daí sobrando para depois poder utilizar dessa forma. Então é mais uma coisa que depois você vai poder colocar aí no sistema. Desvantagem: aluguel dos postes. Se você for fazer um CFTV urbano e fazer dentro dos conformes, dentro do que manda a santa lei das distribuidoras de energia elétrica, você vai ter que fazer um projeto com engenheiro eletricista, vai ter que aprovar lá na distribuidora e vai ter que pagar um aluguel pela passagem em cada poste, né? Então, falou que foi aéreo. Então, assim, isso é o que manda a santa lei das distribuidoras donas dos postes, né? Então, eu teria que pagar um aluguel. Área particular, não. Aí, área particular, a gente não tem tanto problema com relação a isso daí. Então, uma das desvantagens da fibra, já emendando aqui o assunto, é a questão do aluguel dos postes, né? Então, tu acaba tendo que alugar, fazer projeto e tudo mais. E aí você precisa ter uma manobra de como fazer isso daí funcionar. No meu caso, todas as vezes que eu fiz projetos na rua com fibra, eu acabei fazendo parceria com alguma empresa que já tinha concessão para passar fibra. Então, uma empresa de internet que entregava via fibra, para ele fazer essa passagem e fica tudo certo. Então, ele vende o link dele lá no local, que daí eu acabava contratando o link de internet dele. Então, ele vende o link de internet, eu pago uma parte do cabeamento
ele acaba expandindo, dependendo da situação, expandindo a rede dele, podendo vender outros links de internet e acaba resolvendo essa questão aí dos aluguéis dos postes, que é bem chatinho e eu vou dizer que eu já tive dores de cabeça com projetos similares nesse tipo de situação, principalmente em postes extremamente carregados, porque também, não sei como é na região de vocês, mas na minha, existem muitas limitações sobre quantidade de cabo em poste. Então, dependendo da situação, não é eu chegar lá, eu vou passar, vou fazer um projeto e tudo mais. Não. A distribuidora vai dizer, não, aqui pode, dependendo da região, aqui pode 5 cabos só passando. Acabou, tem 5 lá, tu não tem o que fazer. Tem que se abraçar com alguém, ou, como eu já vi algumas empresas fazendo, vai lá, passa o cabo e seja o que Deus quiser. Daí, quando acontece alguma coisa, a operadora vai lá, corta o cabo, daí deixa todo mundo sem, daí vai lá e vai resolvendo. Mas é uma grande desvantagem aí que eu vejo. E a alimentação local, mas a alimentação local praticamente em todas as soluções eu vou precisar ter uma alimentação local vindo ou de uma residência ou de um comércio ou alguma coisa assim, né? Então tá, então já falamos de DVR nos locais, já falamos de fibra mais NVR, são duas opções. E aí a gente tem opção via rádio também, né? Então a gente não vai ter ligação de fibra, vai ter uma ligação via rádio, entre rádio e NVR. E aí eu tenho no máximo a limitação de distância de cada rádio e tudo mais, né? Banda frequência, se não está muito congestionado e tudo mais. Mas assim, é um sistema que eu tendo visada, tenho relativamente facilidade para fazer a instalação. E aí, novamente, a gente entra, porque aqui nós estamos falando sempre do meio, né? Em todas as situações aqui a gente está falando do meio de transmissão entre transmissor e receptor. E aí, o que eu vou ter de vantagem aqui? Uma das vantagens que é a mesma vantagem que eu vou ter da fibra. Eu vou ter uma possibilidade de expansão, dependendo do rádio que eu colocar, dependendo da frequência desse rádio, né? Ou a própria banda dele, eu vou conseguir aí ter uma expansão desse projeto, vou conseguir ampliar tendo apenas um rádio lá instalado, né? Então vou colocar aqui como expansão, que lá atrás eu também deveria ter colocado, mas lá eu coloquei qualidade pensando naquela questão comercial também, né? Que acaba ficando na cabeça do cliente. Outra vantagem, infraestrutura, então mesma situação, infraestrutura. Então mesma situação que a gente comentou lá do DVR com câmera no local, não preciso passar cabo por poste, não preciso pegar autorização de distribuidora de energia elétrica, não preciso de nada disso. Eu vou botar a câmera, vou botar o meu rádio lá, vou comunicar com DVR ou com NVR, né, onde eu tiver avisado e acabou. Está tudo funcionando. Então, acaba facilitando também esse tipo de situação. Acaba sendo rápido, acaba sendo prático fazer uma instalação dessa daí. Então, a mão de obra acaba sendo até mais fácil de fazer uma instalação dessa daí do que, obviamente, passar uma fibra ou passar um cabo, alguma coisa assim, né? Eu acredito que hoje, cada vez mais, o pessoal está perdendo um pouco o medo do rádio, né? E está partindo para algumas soluções de rádio para conseguir resolver esses problemas de conexão. Desvantagens. Visada, vou precisar ter uma visada, não tem muito o que fazer. Não é bem assim, não precisa exatamente ter uma visada, né? Então, dependendo do tipo de rádio aí, eu não preciso ter uma visada direto, eu acabo tendo uma conexão um pouco mais longa, até pela frequência que uso e tudo mais. Mas, em suma, eu preciso ter uma visada. O ideal é que eu tenha uma visada, principalmente em rádios mais do nosso cotidiano. Preciso ter uma visada muito bonitinha, muito certinha, com nada na frente, com nenhuma arvorezinha na frente, para as folhinhas não acabarem atrapalhando o sinal. Mas a principal desvantagem que eu vejo dos sistemas que eu já instalei, voltando a falar, mesmo cuidando com toda a parte de aterramento, cuidando com a parte de alimentação, botando DPS, botando o que for,
não adianta. A antena, querendo ou não, ela é uma antena. Ela é feita para receber um sinal elétrico. Consequentemente, o raio é um sinal elétrico. E, consequentemente, eu acabo tendo um maior índice de defeito por raio. Eu tenho muito. Tu está dizendo que eu tenho um índice de defeito? Não, eu estou dizendo que tem maior, né? Uma referência, né? Sempre quando a gente fala maior, menor, mais alto, mais baixo, a gente está fazendo uma referência. Então, assim, se a gente for analisar um sistema com DVR instalado com câmera no local, um sistema com fibra, ou um sistema com uma câmera IP ligado na nuvem, que eu vou falar na sequência, e eu for analisar um rádio com um NVR ligado, alguma coisa assim, a chance do rádio ter um defeito por raio é maior do que todos eles. Então, eu acabo colocando isso daí na conta também. E aí vai depender também do local que está sendo instalado. Está sendo instalado no descampado? A gente já tem que pensar se talvez não vale a pena passar uma fibra, que o custo da fibra é baixo, dependendo da distância. Então, assim, existem várias coisas para a gente colocar no escopo e fazer uma analogia do que é viável e do que não é viável. Então, rádio e NVR, a gente tem aí essa situação que tem que ser analisada. Mas a solução em si, excelente. Hoje, alguns rádios básicos, 2, 3 quilômetros, rádios um pouquinho mais avançados, 20 quilômetros, e daí vai para cima e já começam a aumentar muito os custos. E aí eu vou cair agora em um ponto que eu vejo o pessoal falando com muita frequência mesmo. E me dá arrepio cada vez que eu escuto, e eu vou falar o porquê. Que é eu pegar uma câmera IP, não utilizar DVR, não utilizar NVR e ligar direto na nuvem. Minha gravação vai ficar direto lá na nuvem. Seguinte. Os serviços que a gente tem de plataforma em nuvem, e aí não vou citar nome, não vou citar marca, funcionam muito bem? Funcionam muito bem. Já testei vários deles, alguns com mais prós do que contra, outros com alguns contra, mas assim, funciona muito bem. É uma baita de uma solução. Inclusive para você agregar, para você criar um faturamento recorrente. É um negócio que encanta os olhos do cliente, um negócio que facilita, é show de bola. Porém, tem que tomar o seguinte cuidado. A nuvem, essas soluções de nuvem, elas não nasceram como gravação primária do sistema de CFTV. Isso ela não é a principal do CFTV. Ela tem que ser tratada, na minha opinião, como backup ou como ponte de acesso do usuário. Porque eu tenho lá um DVR, eu tenho um NVR, eu vou ter uma limitações de usuário chegando lá. Vou ter uma limitação de internet para poder me conectar no equipamento. Então eu acabo sendo limitado, principalmente num sistema urbano, colaborativo e tudo mais. E a nuvem eu não tenho esse problema. Então eu vou estar com uma imagem lá num servidor, onde ele vai suportar N conexões simultâneas, né? Ele vai ter condições de comportar isso daí. Lá onde está esse servidor, obviamente ele vai ter um link de internet gigante que vai suportar tudo isso daí. E eu vou conseguir fazer essa conexão do meu usuário, em vez de ele chegar no DVR ou no NVR, se eu estou falando de câmera IP, ele vai chegar lá no servidor da empresa de gravação em nuvem, na empresa de nuvem. Então, é uma baita solução. Funciona muito bem, tem um custo-benefício gigante. Mas, pelo amor de Deus, a gente não pode considerar isso como fonte primária de gravação. Principalmente com as câmeras IP que o pessoal quer instalar. O pessoal quer instalar a câmera IP de R$200 e jogar na nuvem e dizer que o cliente está seguro com um troço desse. Pelo amor de Deus. Isso daí não é segurança nem aqui, nem na China, nem em lugar nenhum. Primeiro, por quê? A gente não tem link de internet confiável. Hoje mesmo estava conversando com um cliente falando exatamente sobre isso daí. Que o cliente dele, né? Então esse parceiro de profissão veio me pedir umas
pediu umas dicas e tal. O cliente dele tinha várias lojas e queria colocar em cada loja uma câmera IP, ligado na internet que ele já tinha, e queria gravar ou num NVR que estaria num local X, ou gravar na nuvem. Aí a pergunta que eu fiz é a seguinte, cara, e se cair a internet? E aí? Morreu, não tem o que fazer. Aí, tem como resolver, Wagner. Eu posso colocar uma câmera com gravação em borda, né? Com um cartão de memória. Pode. Só que aí, dependendo da situação, o molho já vai sair mais caro do que o peixe. Porque uma câmera dessa já não vai mais ser tão baratinha, a não ser que tu coloque essas câmeras residenciais, que aí já é outra história e a gente já está saindo também do foco de segurança, né? Já são outras soluções para outra situação. Então eu vou ser obrigado, deixa eu só fechar aqui, ainda bem que foi para essa tela aqui, fechar meu WhatsApp. Então eu não consigo ter isso daí como uma segurança. Então é muito arriscado eu ter essa gravação exclusivamente na nuvem. Eu gosto de utilizar ela como backup ou como acesso dos usuários. E o backup, obviamente, eu não preciso botar 30 dias. Eu coloco lá 2, 3, 7 dias talvez, que é o tempo de eu ter segurança que se acontecer alguma coisa com o NVR, eu vou ter uma segunda gravação. E aí, outro detalhe. Vou colocar uma câmera de 4 megapixels, por exemplo. Tem uma aplicação lá, por N motivo, quero ter uma visualização melhor, quero ver placa, quero um LPR, sei lá. Tem uma câmera lá de 4 megapixels, que foi um caso que a gente fez instalação. Imagina eu jogar 20 câmeras de 4 megapixels para gravar na nuvem. 30 dias, 20 dias, 15 que seja. Haja link e haja custo de gravação, porque querendo ou não, a gravação da nuvem ela é razoavelmente, não vou dizer barata, mas barata, ou tem um custo-benefício ok. Quando eu estou gravando ali no HD, no Full HD, beleza. Agora, a partir do momento que eu aumentei isso daí, começa a ficar caro e começa a não valer mais a pena. Eu acho que há uns 10, 15 dias atrás, um cliente entrou em contato. Não, eu não quero colocar nada aqui, eu quero só colocar a câmera e gravar tudo na internet. Beleza, tudo bem. Daí tu vai lá e tu mostra para ele que a conta não funciona dessa forma. Assim como teve um projeto de uma indústria que não é nem nuvem, né? Que ele tinha umas 100 e poucas câmeras e ele queria ter um backup remoto fora da empresa, em resolução full, com 30 frames, ele queria porque queria. Ok, beleza. Vai lá, cota, só o link, deu 30 mil reais por mês para conseguir atender a resolução de todas as câmeras que ele queria e poder gravar fora. Então, assim, muitas vezes o cliente quer, mas porque ele não sabe. Então, essa história de gravação IP direto na nuvem, fora. Isso daí é coisa totalmente amadora. No mínimo, tu tem que ter um NVR no local para fazer uma gravação principal. E aí a nuvem tu deixa como backup e como ponto de acesso. E aí facilita, porque daí é um usuário só, tu cria um usuário lá fora, o cliente acessa lá fora, não precisa entrar no DVR toda vez, acaba ficando bem mais viável esse tipo de instalação. Deixa eu só ver o comentário aqui, Cristiano. Nuvem é a forma mais eficiente como retransmissão e backup de gravação mesmo. Ter uma imagem no mesmo local físico é bem importante. Pois é, então assim, é importante tu ter a gravação no local ali por causa disso, porque tu não sabe o que vai acontecer com a internet. Não, então eu vou colocar câmera com gravação em borda e aí depois, se cair a internet, eu vou ter a gravação na borda. Beleza, pode ser, só que aí o custo da câmera, eu acredito, pelo que eu tenho de experiência e dos equipamentos profissionais, para atender as necessidades que normalmente eu acabo utilizando, acaba ficando bem inviável uma situação dessa. Principalmente se eu for analisar uma resolução acima de Full HD de câmera. Se eu quiser gravar Full HD, por mais que seja 7 frames ou alguma coisa assim, acaba ficando inviável gravar na nuvem também, até por questão de custo. Beleza? Então, falando agora de vantagem e desvantagem. Vantagem, não precisa de... nem se eu deveria falar que tem vantagem esse troço aqui, sei lá. Vocês filtrem depois, né? Então, assim,
eu não considero vantagem. Tá? Então, se formos falar, eu não considero vantagem, mas é o que a maioria considera como vantagem numa situação dessa daqui. Consequentemente, tu também teria um baixo custo de infra, né? Então, não vai precisar NVR, não vai precisar tudo isso daí. E tem a questão dos acessos ilimitados. Mas os acessos ilimitados você também vai ter, obviamente, se colocar um DVR ali, um NVR no local e fazer essa transmissão lá para fora. Desvantagens, necessidade de gravação em borda, né, o cartão de memória. E aqui eu também, obviamente, vou ter mais uma mensalidade, né? Porque muitas vezes o cliente não vai querer backup ou vai fazer um outro backup em outro local, físico mesmo, então dá de fazer algumas soluções aqui. Então, esse foi um apanhado geral das formas de instalação normalmente aplicadas, né? Para sistemas um pouco maiores, onde eu vou ter uma distância um pouco maior, que o cabo coaxial acaba não consigo ou não deveria, né, utilizar. Mas assim, eu peguei recentemente um projeto feito por uma prefeitura, na realidade foi o pessoal da Polícia Militar que fez o projeto, para ajudar eles a desenvolver a implantação, fazer o orçamento e tudo mais. E no projeto eles colocavam um cabo UTP no poste com alimentação passando junto e tinha cabo de 500 e poucos metros. Então assim, muitas vezes o cara vai lá, olha e diz, não, eu consigo ligar, vamos passar um cabo, daí esse cabo a gente liga 2 câmeras e está tudo certo e eu vou pegar a alimentação e internet do local. E o risco de tudo isso daí, né? Então assim, é muita solução mirabolante com tudo isso daí. O que funciona é isso daqui por enquanto, né? Daqui a pouco a gente talvez tenha algumas outras soluções. E aí eu quero comentar com vocês alguns pontos de atenção que é importante sempre ter em mente quando você vai fazer um projeto desse tipo aqui. E aí todos os pepinos ligados a essas situações aqui, que foi aquelas situações que eu comentei que acabei já passando uns perrengues em algumas instalações, então para vocês ficarem ligados. A primeira delas, que já foi até levantada inclusive no chat, é a alimentação elétrica. O maior, talvez o maior ou um dos maiores pepinos, uma das maiores dificuldades, é a alimentação elétrica desses equipamentos, porque eu vou ter que puxar de algum lugar. Então, se eu tenho a câmera instalada ali, vou ter que puxar de uma residência ou vou ter que puxar de um comércio. Por quê? Puxar direto da rede elétrica normalmente fica inviável, porque eu vou precisar fazer um projeto, vou precisar instalar um ponto de entrada de energia elétrica, relógio, tarifa, né, a mensalidade mínima lá de energia elétrica e tudo mais, e acaba inviabilizando um projeto desse daí. Então, eu vou precisar pegar ali de uma residência, pegar de um comércio, alguma coisa assim. Então é sempre importante já ficar ligado de onde eu vou puxar a elétrica. Porque o cabo de dados, eu até consigo levar ele em algum ponto um pouco mais complicado. Então eu consigo botar ele subterrâneo, consigo fazer. Tu consegue fazer com elétrica também? Consegue, só que daí a elétrica já é do cliente, né? Já é lá do comércio, da residência, então acaba complicando um pouquinho mais na hora de fazer essa instalação. E outra, que pela santa lei das distribuidoras de energia elétrica, tu não vai poder sair com essa energia elétrica de dentro da casa do morador, jogar no poste e jogar no poste da rua. Tu não pode fazer isso daí. Então tu não vai poder voltar com essa energia elétrica pro poste. Então tu vai ter que fazer um outro caminho e isso acaba dificultando aí bastante nesse tipo de instalação. Então é sempre bom tomar atenção de onde você vai puxar a alimentação elétrica. Foi comentado também sobre a questão de energia solar off-grid. Baita solução, porque daí eu elimino tudo isso daqui, né? Então bota um painel fotovoltaico lá, painel solar, acabou. Elimino, não me preocupo com a alimentação elétrica. Mas daí eu tenho outras dores de cabeça, né, como a autonomia, que aí eu tenho que analisar de região para região. Segundo perrengue para ficar ligado, poste. Os postes da empresa, da concessionária de energia elétrica, distribuidora de energia elétrica, normalmente não podem ser utilizados.
Normalmente não podem. A maioria dessas empresas não permite que você vá lá e pendure uma câmera no poste. Então, já é uma coisa que você vai ter que tirar. Ah, mas na minha região pode. Beleza, tranquilo, é uma outra história, mas do que eu conheço geral Brasil, a maioria não pode. A poste na calçada. Também existem várias implicações sobre poste na calçada. Algumas cidades aceitam, algumas cidades não aceitam. Normalmente eu tenho que colocar junto ou próximo ao poste de energia elétrica para que ela fique na mesma linha e não impeça ali a passagem dos pedestres e tudo mais. Então, dependendo da cidade tem algumas regras, dependendo da cidade tem outras. Já tive casos também de ter que instalar, que eu até comentei, dentro da residência de um morador, com o braço um pouco para fora, para aí eu conseguir o ângulo que eu queria. Então, essa questão de poste também é bem interessante observar e ficar ligado como é que tu vai fazer. Tu vai fazer ali próximo do poste de energia elétrica, se tem um poste na posição que tu quer fazer, ou se tu vai ter que utilizar um braço vindo de dentro do terreno do morador. Né? Já vi também situação de fazer um braço saindo do poste de entrada de energia elétrica do morador também. Então, assim, e aí você vai ter que ver qual a melhor solução. Mas é um ponto a ficar ligado sobre esse tipo de instalação. Outro ponto, acesso aos equipamentos. Uma das formas que eu comentei com vocês foi de a gente colocar DVR com câmera separado, né, distribuído na região lá. Então, vou ter lá vários NVRs, vários DVRs com as suas respectivas câmeras. O acesso a esses equipamentos também tem que ser bem pensado. Por quê? Eu não posso deixar esse equipamento em qualquer lugar por uma questão de segurança, então não posso deixar ele lá no poste, né? Eu tenho que colocar ele em um local seguro. Porém, esse local seguro normalmente vai ser dentro da residência ou dentro de um comércio, alguma coisa assim. E se isso para à noite? E se eu preciso dar uma manutenção à noite? Ou como já aconteceu, e se eu preciso fazer uma manutenção e o cliente foi viajar e vai levar 10 dias para voltar? Ou, como já aconteceu também, de estar instalado numa casa e essa casa ser vendida e vão lá, desligam a energia elétrica e o sistema fica parado e tu tem que puxar a elétrica de outro lugar, tu tem que mudar o rack de residência. Então, assim, o acesso aos equipamentos também é um ponto muito importante a ser pensado. Por isso que eu comentei isso como uma das desvantagens do sistema descentralizado. Porque eu tenho muita dor de cabeça com essas instalações. E aí já tive de morador indo lá, abrindo o rack e puxando energia elétrica, puxando sinal de internet lá de dentro, desconectando câmera, chamando um prestador de serviço de segurança eletrônica lá da residência dele, o cara ir lá arrombar o bracket e ligar a câmera no DVR lá do sistema da rua. Então, assim, N problemas. Então, a solução de DVR espalhado é uma solução em último caso. Tá? Em último caso, lá tu vai pensar, porque esse acesso aos equipamentos vai dar bastante dor de cabeça. Pode ter certeza disso daí. Outros pontos de atenção, link de internet. Né? Então, falamos alimentação elétrica, postes, acesso aos equipamentos, link de internet. Então, tem que ver a disponibilidade de internet no local. E essa disponibilidade de internet também tem que se pensar se eu vou colocar descentralizado, que eu entendo que talvez não seria a melhor solução, mas vou ter link em todos os locais? Não, vou colocar num local só. Vou ter um link de internet naquela região que atenda a minha necessidade, tenho cabo, fibra passado naquela região que eu posso utilizar para o meu sistema. Então, aí tem vários pontos aí de conexão para se pensar, né, para fazer uma conexão dessa daí. Se eu for utilizar uma solução sem nuvem acoplada, né, para o acesso do usuário, quantos usuários eu vou ter conectados no DVR ou no NVR? Obviamente, o equipamento já vai ter a limitação de usuários dele, mas se eu tiver todos os usuários que o NVR permite, quanto de internet eu vou precisar para fazer essa conexão? Então, tudo isso daí é ponto para a gente sempre ficar ligado e analisando, né? Outro ponto grande de atenção, que aí já não seria
da infraestrutura. Aí já seria o pós-instalação, que é uma boa manutenção preventiva. Esse sistema ele está na mira de uma porrada de gente. Tu vai lá, tu instala um sistema num bairro, tu instala um sistema numa associação, num condomínio, tu não vai ter um morador olhando, né? Quando tu instala numa residência ou quando tu instala numa empresa. Tu não vai ter uma ou duas pessoas. Muitas vezes tem 60, tu tem 100, tu tem 200 pessoas olhando aquilo lá. Então, a manutenção preventiva é muito importante. O sistema ele tem que estar o tempo todo no ar. As câmeras têm que estar o tempo todo limpas. Tem que estar o tempo todo com uma imagem legal. Então, quando você vai entrar com um projeto desse daqui, automaticamente já tem que entrar um contrato de manutenção preventiva. Para você periodicamente ir lá e fazer limpeza desses equipamentos. Ver se elas não alteraram de posição e por aí vai. Então, assim, já automaticamente você tem que já pensar o que isso vai dar de trabalho de acordo com o tamanho. Outro ponto sobre manutenção preventiva, proximidade com o mato. Proximidade com o mato você vai ter uma tendência maior de teia de aranha, uma tendência maior de aranha também, ou mesmo umidade na lente pelo lado de fora. Então, assim, tu tem que também ter em mente esses detalhes da manutenção para tu não se perder e não acabar esquecendo esse detalhe. E aí todo dia tem alguém te ligando dizendo assim, a câmera está fora, a câmera está embaçada, tem uma teia de aranha à noite na frente da câmera. Isso é um ponto importante também, né? A gente ficar ligado com as teias de aranha. Elas fazem mesmo, tá quentinho ali, principalmente se tem infra, vai atrair aranha e elas vão fazer a teiazinha delas ali na frente. E aí tem um outro ponto que precisa ser pensado. O maior sofrimento, dependendo do modelo de negócio que tu vai escolher, vai ser a inadimplência. Por quê? Quando você faz uma solução para uma pessoa jurídica, tu vai lá, faz para uma empresa, tu faz para um condomínio ou alguma coisa assim, tu vai cobrar de um único CNPJ. Porém, associações, bairros, muitas vezes, para não dizer 99% das vezes, não vai ter CNPJ. Não vai ter uma associação constituída, não vai ter uma conta bancária. E aí você vai ter que cobrar individualmente por CPF. Então, eu tenho aqui uma rua com 20 moradores vão entrar e vão rachar a mensalidade que você definiu. Cuidado. Porque durante o período do contrato, vai ter gente que vai desistir. Durante o período mesmo tu colocando lá no contrato que o cara não pode desistir. Vai fazer o quê? Não sei se tu vai brigar na justiça por causa de uma mensalidade de 50 pila. Não vai valer a pena. Vai ser mais dor de cabeça do que tu deixar o cara embora. Então vai ter gente que vai desistir no meio do caminho. Vai ter gente que na hora de assinar o contrato vai dizer assim, tô dentro do sistema. Quando chega na hora do pega para capar, que tu pede o CPF do cara para emitir o primeiro boleto, o cara dá para trás. Então, tu foi lá, tu fez um orçamento e dividiu o valor da instalação por 20, vamos dizer, dividiu o valor da mensalidade por 20. Quando chega na hora da instalação, já é só 19, e quando chega no mês, 17 pagam. E aí, tem uma grande diferença. Então, assim, cuidem. Principalmente quando o serviço for feito e será cobrado por CPF, tome muito cuidado como você vai tratar a inadimplência. Como que a gente vai sair disso daí? Vai ter que colocar um pouco mais acima, prevendo aí uma evasão, uma saída de alguns usuários, prevendo que vai ter algumas inadimplências. Então, tu vai ter que se ajustar ali de acordo com essa situação. E não adianta muitas vezes dizer assim, mas se sair alguém, a gente coloca outro. Isso é tudo muito lindo, é tudo muito maravilhoso na hora que os caras querem que tu faça a instalação. Depois tu fez a instalação, tá com o teu equipamento lá, muitas vezes tu acaba aceitando e dependendo da situação acaba reduzindo muito a tua margem de lucro ali que tu tinha pensado. Então, inadimplência, contrato e tudo mais, é um ponto ali para tu parar de observar bem. O ideal que eu vejo numa situação dessa é o seguinte, cartão de crédito, 12 mensalidades já cobrado antecipado e acabou. O teu contrato é de 24 meses no cartão de crédito. Não tenho cartão de crédito. Aí tu vai decidir se vai correr o risco ou não vai.
E mesmo com cartão de crédito, existe uma situação que é chamada de chargeback, que é o cara vai lá, liga para a empresa do cartão e diz assim, ó, eu não quero mais pagar isso daí, cancela. Então, mesmo que você passou no cartão, o cara, em determinada situação, consegue cancelar. Mas o cartão seria, no caso de cobrar de CPF, seria a melhor solução, que dificulta um pouco mais. O ideal seria cobrar de um CNPJ, de uma associação, um negócio assim. Mas tem vezes que vai acabar inviabilizando. O último ponto aqui, a atenção que eu digo, é monitoramento. Não só monitoramento como monitoramento, mas você já pensar isso daí como um excelente recorrente. Você pensar em formar uma carteira de monitoramento a partir disso daí. E não necessariamente você precisa ser uma empresa de monitoramento para fazer isso daí. Então, existem alguns aplicativos aí de nuvem que você vai receber a notificação se o cara apertar lá, ou mesmo você pode fazer uma parceria com uma empresa de monitoramento, que existem várias empresas de monitoramento aí que sublocam a sua estrutura, né, te cobram um valor X por mês aí para atender o cliente, então vai lá e monitora essa rua de alguma forma, ou mesmo você fazer uma ronda virtual periódica. Eu gosto de, nesses sistemas urbanos, já incluir um serviço de ronda virtual. Isso é, a minha central vai conectar o sistema periodicamente, aí essa quantidade de vezes vai conectar, vai depender do valor e tudo mais, mas para verificar se todas as câmeras estão no ar, que aí junta com aquela questão da manutenção preventiva. Se todas as câmeras estão no ar, se estão na mesma posição que deveriam estar, e principalmente as câmeras sendo acessadas durante o dia e durante a noite. Porque acessando só durante o dia, você não vai ver aquelas questões de teia de aranha principalmente. Então, é muito interessante que quando você vá fazer esse serviço de ronda virtual, sempre os sistemas sejam acessados durante a noite também. E aí você pode fazer uma parceria com uma empresa de monitoramento, ou uma coisa assim, para fazer esses acessos periódicos, ou você mesmo, né? Você determinar lá um tempo no teu dia para acessar todos os teus clientes, verificar como está a imagem e, obviamente, cobrar por isso daí.